Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Ciência da Natureza 1 e hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto interessantíssimo sobre a previsão do tempo. Lembra que nós estudamos uma aula sobre as estações meteorológicas? A gente estudou dois tipos, as convencionais e as automáticas. E hoje a gente vai tentar entender, ou debater um pouco a questão da importância de se prever o tempo. Qual a importância? Por que é importante prever o tempo? E a gente vai tratar disso hoje nessa aula. Prever o tempo é importante. Então, as informações sobre o tempo nos ajudam em muitos aspectos do nosso dia a dia, em muitas atividades. Nós podemos saber se durante uma viagem vai estar chovendo, vai estar ensolarado, se aquele dia é bom para ir à praia ou não, se é época boa para plantio, se vai ter chuvas abundantes ou não, se vai ter muita umidade, baixa umidade, Então, na agricultura, para as pessoas que trabalham viajando na estrada, caminhoneiros, motoristas de ônibus, é importante saber como está o tempo, o tempo atmosférico. Para a indústria de aviões, de transportes aéreos, isso é muito importante, gente. Então, prever o tempo é uma maneira de a gente ter uma base de como o tempo vai estar durante aquele dia e se as atividades estarão propícias, certo? Então, através da meteorologia, como a gente viu, é que temos essas informações do tempo, das condições climáticas, das condições atmosféricas, tá? Então, a meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas e, com isso, auxilia na previsão do tempo. A gente viu a diferença de meteorologia, que estuda o tempo, e a climatologia, que estuda o clima. No caso da previsão do tempo, ela é objeto de estudo da meteorologia, ok? Os técnicos fazem a previsão do tempo estudando vários aspectos da atmosfera. E a gente viu todos os aparelhos que servem para coletar dados para a previsão do tempo. Então, esses aparelhos, eles são importantes para a previsão do tempo. E esses aparelhos vão medir, vão mensurar o quê? As massas de ar, as frentes frias, as frentes quentes, a umidade do ar, a temperatura do lugar, a pressão atmosférica, o nível de chuva, a direção dos ventos. Então, tudo isso daí são fatores, são aspectos da atmosfera que são utilizados na previsão do tempo. E são estudos da meteorologia, certo? Bom, mas além desses fatores que a gente está vendo aqui, massas de ar, tudo, há outros fatores também observáveis que podem nos auxiliar na previsão do tempo, que são quem? As nuvens, tá? Então, as nuvens são fatores importantíssimos na previsão do tempo, tá? Então, nós temos aí, vamos estudar hoje alguns tipos de nuvens, certo? Então, o tipo de nuvem presente na atmosfera é uma pista, tá, gente? Não é certeza para a previsão do tempo. Quando olhamos para o céu e vemos nuvens escuras, geralmente cinzentas, logo achamos que vai chover. Tem dias que o céu está, o mundo está tapado de chuva, o céu está coberto de chuva. Então, aquelas nuvens pesadas, carregadas. E muitas vezes não chove, porque o vento acaba levando essas nuvens para outra localidade. Aí lá pode chover, a precipitação pode acontecer em outro local. Mas, então, os ventos são fatores que influenciam também, claro, na chuva do local. Então, as nuvens. Então, quais são os tipos de nuvens, professor? A gente vai primeiro saber quais são os tipos de nuvens, mas o que seria uma nuvem? Nuvem a gente já estudou, a gente já viu como se dá a formação das nuvens, a gente já viu aquela nuvem de convecção, nuvem de convergência, tá? Nuvens que são formadas a partir de um local de alta temperatura e baixa pressão, Então, a nuvem escura possui gotículas de água tão próximas umas das outras que a luz do sol quase não consegue atravessá-las. E a chuva pode se formar justamente quando as gotículas se juntam e formam gotas maiores, que aí são mais pesadas, E aí ficam suspensas na atmosfera, não aguentam por causa da densidade e acabam caindo. As nuvens podem ficar em diferentes altitudes e variar nas suas formas, que depende de como a nuvem sobe e da temperatura do ar. Então, se depende desses fatores aí, a nuvem pode estar num local mais alto, um local mais baixo da atmosfera.
tá? Então, os nomes das nuvens, né, os tipos de nuvens, foi descrito com nomes em latins, palavras em latins, tá? Que descreve o tipo de nuvem. O primeiro tipo são os cirros. Vocês estão vendo aqui nessa imagem? Aqui nós temos nuvens tipo cirrus, tá? E o que são nuvens tipo cirrus, professor? São nuvens altas e de cor branca. Cirro significa caracol, tá? Em latim. Por isso essas nuvens parecem cabelos brancos. Alguns, né, tem ó, esses desenhozinhos aqui. Por isso que tem caracol, tem essas partes circulares. E aí são nuvens que podem ser formadas por cristais de gelo. Por quê? Porque são nuvens muito altas. Então a altitude diminui a temperatura. Então é tão frio lá que as gotículas podem formar cristais de gelo, tá? O outro tipo de nuvens são os cúmulos. Vocês podem ver aqui, ó, que elas são altas, tem picos, como se fossem montanhas. Tá vendo? Então são os cúmulos. Vocês estão vendo aqui, ó, tem cirros e aqui tem cúmulos, tá? Nuvens brancas formando grandes grupos com aspecto de flocos de algodão. Cúmulo, em latim, significa pilha ou montão, justamente porque ó, parece um monte aqui, ó, cúmulos, tem o cume aqui do monte, tá? Então são pilhas, são nuvens muito próximas, formando esse grupão, assim, aglomerado de nuvens, tá? E parece algodão. Temos os estratos. Os estratos são esse tipo de nuvens aqui que estão no céu, ó. Parece vários risquinhos no céu. De vez em quando a gente vê esses risquinhos no céu. Ó, a luz solar atravessando aqui essas nuvens. Então esses risquinhos aqui são os estratos. E os estratos são o quê? Grandes camadas que cobrem o céu, como se fosse um nevoeiro, e tornam o dia nublado. Estrato significa camada. Então são camadas de nuvens, tá? Que cobrem o céu como se fosse um grande nevoeiro. Tá? Então elas são mais espalhadas, não são como os cúmulos que são bem próximos, tá? Nós temos também o nimbus. Nimbus são as nuvens de cor cinza escuro, então são aquelas que a gente já vê, já diz, eita, vai chover. Aquelas nuvens carregadas, bem acinzentadas. A presença de nimbus no céu é sinal de chuva. Nimbus significa portador de chuva. E altos são nuvens elevadas. Então nós temos nuvens chamadas de nimbus e nuvens chamadas de altos. Todas elas são aquelas cinzas, carregadas. E as mais altas são os altos, tá? Esses dois termos podem ser combinados para descrever vários tipos de nuvens, como o cumulus nimbus. Cumulus nimbus é a junção do cúmulos, dessa daqui, que a gente está vendo aqui, ó. E se elas estiverem bem acinzentadas, bem fortes, tá? Para a chuva, a gente vai chamar de cumulus nimbus, tá? Então são nuvens altas, cinzas, né? Bem carregadas, então, que indica a presença de chuva ou tempestade. Ok, gente? Tá? Vamos analisar aqui um exemplo delas aqui, ó. Vamos analisar isso aqui, ó. Aqui nós temos um cúmulo nimbus, tá? Cúmulos nimbus, que são, parece aqueles algodões, mas ó, tem partes aqui que estão bem mais escuras, que são quando as gotículas de água estão bem próximas e a luz do sol não consegue atravessar, né? E aí indica chuva, indica tempestade, tá? Que são as cúmulos nimbus, ok? Bom, vamos analisar agora esse texto que tem na apostila de vocês, que fala sobre os modelos científicos e o comportamento humano em relação à previsão do tempo. Nós estudamos na aula passada a questão do comportamento humano, na questão de eliminar os gases na atmosfera, a presença de gases de efeito estufa, né? E o homem acabando contribuindo para o aquecimento global e para as chuvas ácidas, né? E para a formação aí digamos assim, dos efeitos mais severos do efeito estufa, né? Então olha aqui, gente, no primeiro quadrinho ele está lendo o jornal, tomando seu café, e aí ele diz, aquecimento global? Você não pode confiar num cara com um programa de computador para prever o tempo. Então ele está aqui dizendo, né, que não se deve confiar em um cara com um programa de computador para prever o tempo. Então ele está aqui sem acreditar em relação ao tempo, né, a previsão do tempo. E aqui, ó, planeta condenado, é o que está escrito aqui no jornal. Ele não está nem aí para a questão do aquecimento global. Aí já no outro quadrinho tá lá o solão, né, ó, bem forte lá fora, sol bem quente. E a televisão diz: há 70% de chance de chuva hoje. No primeiro quadrinho ele não acreditou no que o cara falou, né? Porque não pode acreditar num cara com um computador. Já aqui
Só porque a televisão falou que há 70% de chance de chuva, o céu não tem uma nuvem, ele está saindo como? Capa de chuva e levando guarda-chuva. Até de galochas ele está usando aqui. Então, olha a contradição, né? Ele, de um lado, ele está reclamando, dizendo que não é para acreditar num cara com um computador na mão. E aqui, quem fez essa previsão do tempo na televisão? Eles tiraram essa informação de onde? Do mesmo cara com o computador na mão. Opa, com o computador na mão. Tirou do mesmo local. Mas ele fala aqui, na televisão ele acredita, mas no jornal ele não acredita. Por quê? Essa dicotomia, essa diferença aí, né? Então, a gente tem que lembrar que a previsão do tempo ela é importante. Ela é 100%? Não. Aqui está dizendo 70% de chance. É muito alto? É. Só que pode não chover? Pode. Como também pode chover. Então a gente tem que estar preparado. E todos os programas que fazem previsão do tempo, seja no computador, seja no celular, na televisão, eles usam das mesmas fontes de informação, que são as estações meteorológicas. Tá? Então, por isso que esse cara aqui está agindo de uma maneira, digamos assim, indo contra o que ele mesmo falou aqui. Ele reclamou, que disse que não dá para acreditar num cara com o computador na mão, e aqui ele está acreditando. Então ele não está sendo coerente com o posicionamento dele. Não é isso, gente? E aí vem a primeira pergunta. Como é possível avaliar cientificamente se há ou não aquecimento global? Como é, pessoal? Como é possível avaliar se há ou não aquecimento global? Será que existe aquecimento global? Ou será que isso tudo é uma invenção da mídia? Gente, a gente tem, digamos assim, as provas de que está sim acontecendo um aquecimento global. A temperatura global média ela aumentou em cerca de 1 grau. Então imagina aí. Já temos o derretimento das calotas polares. Já temos o aumento do nível do mar graças a esse degelo. Já temos espécies de animais e vegetais que estão sofrendo com essa variação climática, que possivelmente podem entrar em extinção, né? Então o aquecimento global existe sim, né? A gente sabe que existe. Então como é possível avaliar? Através, né, da medição da temperatura média global, que isso vai mostrar que houve um aumento da temperatura desde a época da Revolução Industrial, que isso vem aumentando, graças à queima de combustíveis fósseis, né? Então, é possível sim avaliar, tá? Como é possível avaliar cientificamente se o ser humano tem responsabilidade pelo aquecimento global? Gente, como a gente não tem uma parcela grande de responsabilidade aí? Temos sim. Queimadas, desmatamentos, né? O uso de combustíveis fósseis na produção de gasolina, de álcool, né? Na produção de borrachas, derivados do petróleo. Então, na indústria, nos automóveis. Então, o ser humano tem sim responsabilidade nisso aqui. No desmatamento para a produção de pasto para os gados. Então, é possível avaliar? É sim. Como? Através, né, só de observar as atitudes humanas. Como aconteceu aí. E nós temos todos os aparatos, digamos assim, as máquinas que vão fazer a detecção da temperatura, vão medir a temperatura, vão medir a umidade do ar, a umidade relativa, a umidade total. Isso aí vai nos dar as diferenças de temperatura que existiam e que existem agora através de quê? Que foram potencializadas por quem? Por nós, seres humanos. Através da poluição, do uso do lixo, né? De jogar o lixo aí nos rios, lagos, desmatamento, queimadas, né? Produção de gado de corte, tudo isso aí, né? Como você buscaria convencer o personagem da tirinha a tomar as atitudes contra o aquecimento global? Como, gente? Quais seriam as atitudes? Ele não acreditou no computador, mas ele acreditou onde? Na televisão. Então, provavelmente, se na televisão aparecessem campanhas para uma mudança de atitude por parte dos seres humanos para diminuir o aquecimento global, provavelmente ele acreditaria e aceitaria. Né? Então, a mídia, de forma geral, não só jornais, mas a mídia,
incluindo televisão, rádio, tem que começar a divulgar essas mudanças de atitude para diminuir o aquecimento global, para minimizar os seus efeitos. Né? Como? Coleta seletiva de lixo, reciclagem, né? Diminuir o desmatamento ilegal, diminuir as queimadas, questão do gado de corte, não ter mais questão da destruição das florestas para a produção de pastos e ter a criação de gados mais, digamos assim, em comunhão com a natureza, que já tem alguns tipos de pecuária que já só cria os animais junto ali com a mata nativa, né? A questão também de diminuir a poluição no uso dos automóveis, usar mais transporte coletivo para evitar vários carros nas estradas, usar transportes que sejam, digamos assim, não poluentes, como bicicletas ou carros elétricos, né, gente? Então, existem várias atitudes que a gente pode ter para tentar minimizar, né, diminuir os efeitos do aquecimento global, certo, gente? Então, nossa aula hoje foi bem rápida, foi só para a gente comentar essas questões. Novamente eu vou deixar as atividades para vocês no Classroom, vai estar, né? Vocês podem acessar e fazer a atividade, ok, pessoal? Então nos vemos na próxima aula, fiquem com Deus, se cuidem, um abraço, valeu!